Eu li esse livro quando eu me converti há uns 20 e bolinha, há uns 20 e muitos anos. E eu não tinha pensado em lê-lo novamente, pelo menos não tão cedo. Mas quando ele indicou, o meu ainda era essa capa antiga. Mas quando ele indicou, a gente prontamente, resolveu comprar. Ele mesmo nem deixou a gente pagar, deu de presente para a gente. Eu comecei a ler. E realmente é um livro muito maravilhoso, porque às vezes a gente está tão no dia a dia, tão ligado em tantas outras coisas, mas nós precisamos estar atentos à presença do Espírito. Ele é uma pessoa, não porque ele é humano, mas porque ele tem uma personalidade. Porque ele tem sentimentos, porque ele tem vontade, porque ele tem percepções, porque ele tem conselhos. Então, nós precisamos estar atentos, percebidos, não podemos estar desapercebidos da presença dele. Conversar com ele, porque ele tem interesse em conversar conosco. Mas ele não é intruso. Ele não invade as nossas vidas. Mas quando nós convidamos ele a participar do nosso dia de uma maneira mais ativa, embora, claro, ele esteja em nós, mas ele está morando dentro de nós, mas ele pode ou não participar, opinar, aconselhar, mas quando nós consideramos a presença dele, ele faz questão de se manifestar na nossa vida. E isso é bom demais. E como é horrível, quando a gente está perto de alguém que ignora a gente. Imagina a gente passar o dia inteiro com alguém que a gente conhece, e essa pessoa o dia inteiro ignora a gente, não conversa com a gente, não fala com a gente, finge que a gente não existe. Então, eu tenho certeza que, assim como eu, você também, em muitos momentos, você está desapercebido. Mas que isso sirva de lição e que a leitura desse livro, ou a releitura para alguns, sirva de incentivo para a gente considerar essa presença tão maravilhosa, tão santa e tão real nas nossas vidas. Amém? É isso. Então, vamos lá. Eu achei maravilhoso porque é lindo quando o louvor está conectado com a palavra. E eles cantaram aquele texto de 1 Coríntios 2, a partir do 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, muitas vezes, os nossos olhos estão cegos. Muitas vezes a gente não está conseguindo mesmo ver nem discernir aquilo que Deus tem. Mas nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós para nos fazer enxergar aquilo que naturalmente a gente não pode enxergar. Vamos abrir comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos começar por lá. Esse texto é muito maravilhoso e eu amo porque depois do versículo 9 vem o versículo 10. E é tão maravilhoso quando a gente lê a Bíblia e a gente vai entendendo que um contexto abre mão para outro contexto e tudo conversa. Vai falando conosco, E aqui no versículo 9, esse texto que nós cantamos, e ele diz, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha só o 10. O 10 começa, mas. E esse mas é, mas, porém, entretanto, todavia. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então, Deus revelou o quê? O que os olhos não podiam ver. O que os ouvidos não podiam ouvir, e o que jamais tinha penetrado no coração do homem, aquilo que tinha sido preparado para ele. Mas quando nós nascemos de novo, e quando o Espírito Santo de Deus veio, nós não somos mais daqueles que não podem ver. Nós não somos mais aqueles que não podem ouvir, nem perceber no seu coração aquilo que está acontecendo, tanto no reino espiritual quanto no reino natural. Nós temos um discernimento espiritual e um discernimento natural. Por quê? Como diz no versículo 10. Porque Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta ou penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Então, olha só, como é importante a gente considerar a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai transformar aquilo que era impossível de entender em algo inteligível. Aquilo que era impossível de eu ver, agora eu posso ver, porque o Espírito Santo faz esse milagre da visão. Ele toca nos meus olhos e aquilo que eu não podia ver, agora eu posso. Por quê? Porque ele revela.
Porque o Espírito, a todas as coisas, ele penetra até mesmo as profundezas de Deus. E aí no versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito, o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Ou seja, o que o versículo 12 está falando? Que Deus tem interesse de que a gente conheça, de que a gente saiba, de que a gente veja, de que os nossos ouvidos ouçam e de que a gente perceba o que está acontecendo. Aí no versículo 13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aqui ele vai explicando que tudo isso que nós percebemos, aquilo que os nossos olhos não podiam ver e agora veem, aquilo que os nossos ouvidos não podiam ouvir e agora ouvem, são coisas que são ensinadas pelo Espírito e não são simplesmente por palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque nós podemos estar diante de pessoas que sabem muitas coisas e que pegam no microfone e fazem palestras maravilhosas sobre vários assuntos. E a palavra de Deus, ela é riquíssima. Então a pessoa pode estudar muitas coisas, mas para pregar a palavra precisa da unção do Espírito. Amém. E o que eu acho maravilhoso de ler a Bíblia é você entender, compreender e ter a consciência de que quando você ler a Bíblia, você lê com o autor do lado e dentro de você. Porque às vezes a gente já leu algum livro e a gente pensa, nossa, que autor cabeção. Como que esse autor teve essa ideia? Como que ele montou esses personagens? Como ele montou tantas coisas? Que inteligente, né? E às vezes fica alguma lacuna, alguma dúvida. Mas quando a gente está lendo a palavra, a gente está lendo junto com o autor. Então a gente pode, Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui. O que você quis dizer com isso aqui? Esse personagem, nossa, esse personagem aqui, essa pessoa, estava meio esquisito o trem. O que foi que aconteceu com ele? Me explica. E ele prontamente vai te explicar. Ele prontamente, por quê? Porque ele não está interessado que você não veja. Ele não está interessado em te ocultar, em te esconder nada. Pelo contrário, ele quer te fazer, como nós lemos aqui no versículo 12. Ele quer que a gente conheça o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele tem interesse. Então, se a gente tem interesse de aprender e ele tem interesse de ensinar, juntou a fome com a vontade de comer. Agora, se a gente não tem fome, se a gente não tem vontade de aprender, a gente vai passar a nossa vida inteira sem entender essas coisas. De fato, com olhos que não veem, com ouvidos que não ouvem. Crente, vai para o céu. Mas, e quando chegar lá, vai dizer, Senhor, eu queria tanto saber entender as coisas, mas era muito mistério, Senhor. Era mistério, 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 mistério. Ele vai falar, não, meu filho, não era mistério. Era mistério na antiga aliança, porque realmente as pessoas não podiam ver e não podiam ouvir, porque elas não tinham como ter a minha presença dentro. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou e que eu fui morar dentro de você, agora você já podia ver, porque agora você já era uma nova criatura. Então nós não podemos achar que o Evangelho é tão difícil e a gente perder essas coisas simples e poderosas que a palavra de Deus nos ensina. Porque algo que mudou totalmente a minha vida foi descobrir que Deus fala. Gente, a primeira vez que eu tive a consciência de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tinha falado comigo, aquilo mudou minha vida. Porque eu entendi que eu sou importante para Ele. Que Ele não estava ocupado demais ao ponto de não ter tempo para mim. E a partir desse encontro tão poderoso que eu tive com o Senhor, desse encontro que eu tive a consciência de que Ele estava falando comigo, me trazendo respostas tão claras. Depois eu percebi que Ele já tinha falado comigo em outros momentos. Mas esse momento especificamente foi depois que eu tive um acidente de carro. Eu tinha 18 anos. O menino que eu namorava na época morreu.
E eu tinha uma tendência para o espiritismo, ficava confusa, né? Sem saber se a pessoa estava me vendo, se a pessoa não estava me vendo. Não sabia nada de palavra. E eu, dentro do meu quarto, toda esculhambada, toda quebrada, conversei com Deus, peguei uma Bíblia que eu tinha ganho de um primo e falei assim: Senhor, é o seguinte, se a Bíblia é a verdade, porque eu não acreditava que fosse, se a Bíblia é a verdade, eu quero que o Senhor me responda. O fulano está aqui, o fulano está me vendo ou o fulano não está me vendo? Eu quero entender, porque eu fui entender que só existe uma mesma verdade espiritual para todo mundo. Quem crê que vai se reencarnar, que vai se reencarnar, ele não vai reencarnar só porque ele acha que ele vai. Não é uma verdade para cada um. Não, é uma verdade absoluta para todos. E eu fui atrás dessa única verdade. E quando eu pedi ao Senhor, conversando com Ele, eu falei: Senhor, me conta, o fulano está aqui, o fulano está me vendo, o fulano não está me vendo? Eu abri a Bíblia, entre aspas, aleatoriamente, botei o dedo. Quando eu botei o dedo, xaramaná de covas. Deus fala na terra. Eu li, abra lá, Eclesiastes 9, versículo 5. Para uma pessoa que nunca tinha parado para ler a Bíblia, gente. Que nunca tinha parado para conversar com Deus. Olha o que Deus responde. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Oh, glória! Eu fiquei chocada. Porque, embora eu não conhecesse a Bíblia, eu sabia que tinha 1 milhão de assuntos na Bíblia. Todo mundo sabe que tem um monte de assunto. Mas não podia ser coincidência eu abrir exatamente nesse versículo, depois de ter perguntado a respeito da vida depois da morte. Então, nesse momento, o meu coração foi transformado, porque eu entendi que Deus fala comigo. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque, independente da dúvida que eu tenha, ou da dúvida que eu tenha tido ao longo desses anos todos, eu posso ter negligenciado a presença do Espírito Santo muitas vezes, e, de fato, provavelmente eu desconsiderei, negligenciei, mas todas as vezes que eu decidi considerar, Ele me respondeu. É claro que à medida que a gente vai conhecendo a palavra, que a gente vai conhecendo, amadurecendo espiritualmente, a maneira de Deus falar conosco é uma maneira diferente. Hoje eu não abro a Bíblia aleatoriamente e boto o dedo. Não, Deus tem outras maneiras mais eficazes de falar comigo. Porque ele cresceu? Não, porque eu cresci. Né? Eu não posso tratar um filho de 6 anos do mesmo jeito que eu trato um de 18. São atitudes diferentes, linguagens diferentes. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele desce no nosso nível. Então, não fique preocupado achando que você está pequeno demais, que Deus não vai te alcançar na sua necessidade. Deus é tão poderoso para descer no seu nível, para falar na sua linguagem de uma maneira que você entenda. Seja através de sonhos, seja através da impressão interior, seja através da palavra de Deus, seja através de uma pregação, seja através de uma pessoa te parando em algum lugar e falando. Não sei. Deus tem os métodos dele e nós temos a nossa linguagem. E é tão maravilhoso a gente entender isso, porque a gente vai entendendo que a vontade de Deus não é nos deixar no escuro. Deus quer que você aprenda. Deus quer que você avance. Deus não quer que você fique tateando sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Ele quer nos guiar nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Porque se diz respeito a você, para Deus não é pequeno. Se diz respeito a você e é importante para você, para Deus também é importante. Então, Ele quer mostrar, Ele quer guiar. E é isso que Ele vai falando. Deus nos revelou pelo Espírito, né? E Ele vai falando que quem conhece as coisas do Espírito, senão o Espírito de Deus? Assim como quem conhece as coisas do homem, senão o nosso Espírito que está também em nós? Então, o Espírito Santo, ele quer fazer essa conexão de algo que a gente não consegue perceber naturalmente, Ele quer que a gente consiga discernir. O que é discernir? Discernir é ter uma percepção real, uma percepção clara do que está acontecendo. Seja no reino espiritual, seja no reino natural. Porque tem pessoas que acham que Deus é tão espiritual que Ele só trata de assuntos espirituais. Como se tudo que diz respeito a você não fosse espiritual.
Se nós estamos aqui na terra, tudo que diz respeito a nós é espiritual. Nós não temos várias vidas, não, nós temos uma vida só. E dentro dessa vida que a gente tem áreas diferentes, mas tudo que diz respeito a mim e a você é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Amém? E aí ele vai dizendo, no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui ele vai falando a respeito do homem natural. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que ainda não teve o seu homem interior recriado. Então, é um homem natural. Por isso que ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita e nem pode mesmo aceitar. Por quê? Porque ele está na mesma coisa aqui do versículo 9. Que os olhos não podem ver, que os ouvidos não podem ouvir e que o coração não pode perceber. Mas ele vai falando do versículo 15, ele diz, porém o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? É aquele que nasceu de novo. É aquele que teve a sua vida transformada, que teve o seu homem interior recriado e que agora é uma nova criatura em Cristo. Para este homem, ele vai dizendo, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ou seja, ele tem discernimento a respeito de tudo que ele precisar. Por quê? Aí ele falando, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual é aquele que agora pode ver, pode ouvir, pode perceber, pode discernir. Né? Mas no 16 ele vai dizendo, nós temos a mente de Cristo. Nós que conhecemos ao Senhor, nós que somos homens espirituais, que nascemos de novo e temos a presença santa do Espírito habitando dentro de nós. Nós não precisamos viver atemorizados. Nós não precisamos viver como as pessoas estão aí no mundo, sem Deus e sem esperança. Distantes de Deus, que têm um problema e querem resolver de maneira natural simplesmente. Né? Quantas vezes a gente já tentou resolver alguma coisa e pensou, e perdeu noite de sono, e pensa, e pede a opinião de um, e pede a opinião de outro, até que a gente se aquiete por dentro. Sabe, a gente está vivendo numa sociedade barulhenta demais. E a gente, às vezes, está barulhento demais. A nossa mente está barulhenta demais. A nossa casa está barulhenta demais. E como que a gente vai discernir o que o Espírito está falando conosco se a gente fica o tempo inteiro gritando, a nossa mente gritando, a música gritando, o barulho gritando, o menino gritando, tudo gritando? Precisamos aprender a nos aquietar. Precisamos a nos aquietar por dentro, mesmo que ao redor esteja um bafafá. A gente não tem controle sobre os lugares que a gente está. Sabe que no Antigo Testamento tinha o tabernáculo, tinha o Santo dos Santos, tinha um lugar lá, o pátio externo. Naquele pátio externo era um entra e sai de gente o tempo inteiro. Era periquito, papagaio, pombo de todo jeito para ser sacrificado, aquela barulheira, aquele tumulto de gente. Mas no Santo dos Santos, só o sacerdote entrava de vez em quando. Então sabe que você é um ser espiritual. Dentro de você, no seu espírito, precisa ter sossego. Precisa ter quietude. Precisa ter paz. Para que você consiga, de fato, discernir as coisas espirituais. Para que você consiga, de fato, perceber, considerar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está uma barulheira na minha mente. Me ajuda. Por isso que ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, através de orações e súplicas no Espírito Santo. Por quê? Porque quando a mente está ansiosa, está inquieta, né, mesmo por coisas lícitas, às vezes a gente tem problemas, às vezes a gente tem coisas para resolver. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para ser ansioso, inquieto e preocupado o tempo inteiro. A gente precisa aprender a se aquietar, para discernir as coisas de Deus. E muitas vezes Deus quer que a gente enxergue, mas a gente está se comportando como cego. Nós já temos em nós o Espírito Santo e a habilidade espiritual de enxergar e de ouvir. Mas às vezes o nosso estilo de vida está nos cegando. O nosso estilo de vida está nos tapando os ouvidos. E a gente está agindo como o povo do mundo que não tem Deus.
Vá comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 11. A ministração não tem nada a ver com as coisas que eu pensei de falar, mas bora lá. Esse aqui é bom, é fresco. Comida é fresca. Lucas 11, a partir do versículo 33. Diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Então, olha só que texto maravilhoso, ele falando sobre luz, sobre enxergar. Quando ele vai falando que ninguém pode acender uma candeia e colocar em lugar escondido. Ele está falando de nós como igreja, como corpo de Cristo, mas ele está falando de nós individualmente também. Uma vez que nós fomos iluminados pela presença do Espírito Santo e agora os nossos olhos podem ver e os nossos ouvidos podem ouvir, a gente não precisa andar em trevas mais, porque o próprio Jesus é a luz em nós. Aquele que crer nele não precisa, não deve e não precisa andar em trevas. Por que às vezes existem trevas? Ele vai dizendo aqui, olha, os teus olhos são a lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons. Então, como que nós estamos enxergando a vida? Como que nós estamos enxergando o nosso irmão? Como que nós estamos encarando os desafios que aparecem na nossa frente? Será que eu estou sendo precipitada para julgar? Será que eu estou sendo precipitada para achar que eu já sei das respostas todas? Muitas vezes nós somos arrogantes achando que a gente já sabe de tudo. Gente, os que sabiam tudo já subiram tudo. Aqui embaixo não ficou ninguém sabido o suficiente. Todos nós precisamos continuar aprendendo todos os dias. Por isso que eu acho fortíssimo o que ele diz no versículo 35, que ele diz assim, repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. O que ele quer dizer? Cuidado, para você achar que está abafando, enxergando tudo, e no fundo está em trevas. Está cego. Cuidado. Quantos de nós já achamos que a gente tinha certeza de alguma coisa? E depois a gente viu que a gente estava certamente errado. Sinceramente errado. Por isso que ele está dizendo, cuidado, repara, cuidado, para que as trevas que você está achando que, ou a luz que você está achando que tem, não sejam trevas. Então a gente precisa pedir para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. Foi isso que Paulo orou lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 19, quando ele vai, a partir do versículo 15, ele vai fazendo a oração, e no versículo 19, ele fala, orando pelo povo, ele vai dizendo, olha, eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados. Olha, os olhos do entendimento. Você já entendeu que o seu entendimento tem olho? Por quê? Porque o nosso... Aqui, é uma linguagem metafórica, poética, mas está dizendo que se não houver a luz de Deus nos olhos do nosso entendimento, nos olhos do nosso coração, a gente vai achar que é luz, o que na verdade é trevas. E nós precisamos do milagre da revelação. Porque por mais inteligente que alguém seja, jamais vai conseguir entender a palavra com mente natural. Não tem como. Por isso que fica esse monte de versão, esse monte de corrente teológica, esse monte de não sei o quê. Porque as pessoas ficam tentando entender intelectualmente algo que só pode ser discernido espiritualmente. Porque se o Espírito Santo é um, e ele inspirou a Bíblia inteira, só pode ter uma interpretação. Não pode ter várias interpretações, porque não são vários espíritos e várias inspirações. Só é um. Foi um que inspirou, e esse um é o mesmo que está em mim e o mesmo que está em você, trazendo luz. Senhor, eu não estou enxergando, está em trevas esse assunto aqui.
Senhor, eu estou com um conflito aqui no meu casamento. Senhor, tem umas trevas aqui, uns negócios meio embaçados, que eu não estou conseguindo saber como é que eu crio meus filhos. Não. Senhor, está meio embaçado, eu não estou tendo sabedoria. Joga luz aqui. E Ele vai jogar luz. Ele vai jogar entendimento, Ele vai jogar clareza. E Ele vai dizendo, né, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Ou seja, a maneira que a gente enxerga, a maneira que a gente discerne, vai determinar como nós enxergamos a todas as coisas. Porque uma pessoa que é mal-humorada, carrancuda, amargurada, tudo que ela vê, ela vai ver embaçado e feio. Como uma pessoa que tudo que ela tem na mão é um martelo. Tudo que ela vê na frente, ela vai achar que é um prego. Então, nós precisamos entender as coisas espirituais de maneira espiritual. Não com a nossa mente humana, mas com a mente de Cristo. Aí ele diz no 36, se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, olha que maravilha, sem ter qualquer parte em trevas. Então, se existe uma condição, e como que eu vou andar nisso? Eu vou colocar holofotes em mim? Vou comprar uma luz daquelas que os blogueiros usam e colocar aqui em cima de mim para me iluminar? Não. Porque se não for uma iluminação de dentro para fora, você pode estar iluminado por fora e em trevas por dentro. Porque a iluminação é espiritual. Porque discernimento é iluminação espiritual. E ele vai dizendo, né, se todo o teu corpo for luminoso, versículo 36, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, todos nós queremos andar em luz. Todos nós queremos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Nós não queremos ser enganados. Não queremos ser passados para trás. Todos nós já fomos passados para trás e enganados em algum momento da nossa vida. Em alguns momentos, algo mais doloroso, em alguns momentos, coisas mais banais do dia a dia. Mas a gente fica indignado em todo o tempo, porque é um desaforo ser passado para trás. E ser enganado a gente não quer, não. E nem Deus quer. Agora, se os nossos olhos estiverem cheios de luz, iluminados, o nosso entendimento for iluminado, a gente não vai ser enganado. Vai comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 5. Eu estava estudando esse texto, esse que nós lemos lá em Lucas, no capítulo 5. Eu estava lendo ele, estudando sobre ele essa semana, na segunda-feira, e no rodapé da Bíblia que eu estava estudando, diz assim, que a luz tem pouco proveito para quem tem olhos enfermos. A luz tem pouco proveito para quem tem olhos enfermos. Imagina, a gente está aqui numa sala, num ambiente iluminado. Mas se entrar alguém ali que é cego mesmo, que proveito essa luz vai ter para ele? Nenhuma. Então, se o Senhor não curar os nossos olhos, se o Senhor não tocar na nossa visão, não adianta ter um monte de luz disponível, porque existe muita luz disponível. Mas se os nossos olhos forem enfermos, a luz não vai adiantar. Então, a primeira coisa que nós precisamos é que os nossos olhos sejam curados. E só Deus pode tocar nos nossos olhos e nos curar. Eu sei que isso aconteceu quando nós nascemos de novo, né? Como nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Claro que quando nós nascemos de novo, nós temos um espírito recriado. Mas sabe que essa constante, esse estilo de vida não é só para quando a gente nasce de novo? Até o tempo que a gente for levado ao céu, a gente vai precisar buscar entendimento espiritual. E a gente vai precisar continuamente de que o Senhor continue tocando nos nossos olhos. Não para que a gente nasça de novo, porque a gente nasce de novo uma vez só. Mas para que constantemente a gente, como a gente cantou a última música, né? Deixa queimar, deixa queimar. Porque se eu não tenho fome da verdade, se eu não tenho fome de luz, se eu não quero me expor à luz, eu não vou conseguir enxergar. E se eu permito que os meus olhos fiquem embaçados, sabe, à medida que as pessoas vão envelhecendo, muitas desenvolvem catarata, muitas desenvolvem... Esqueci o nome da outra doença. Não.
Não, pterígio. Que é tipo uma capinha que forma tipo como é que é o nome que eu falei? A catarata, mas é diferente. O pterígio é muito de quando a pessoa se expõe muito ao sol, fica um negocinho. Então, às vezes a pessoa ela não tem um problema de visão especificamente, mas aquela gordurinha, aquela pelezinha, aquele negocinho vai formando ao redor dos olhos dela até que ela não consiga mais enxergar. Nós temos um amigo oftalmologista e ele ama operar e ele fala assim que é maravilhoso ser usado por Deus, porque pessoas que às vezes estão totalmente cegas ou parcialmente cegas, depois que opera, que tira a catarata ou que tira o pterígio, a pessoa, meu Deus, agora eu posso ver. Eu achei que nunca mais eu fosse enxergar. Então você pode ter nascido de novo, ter visto a luz, mas você pode permitir que catarata e pterígio cheguem nos seus olhos e, de repente, você está frio e não consegue enxergar mais. Não porque os seus olhos não são bons, mas porque você permitiu que os seus olhos fiquem embaçados por causa das coisas naturais. E como que isso pode ser removido? Senhor, faz uma cirurgia espiritual no meu olho. Senhor, arranca tudo que está me atrapalhando de enxergar direito. Senhor, vem com teu bisturi celestial, Senhor. E raspa esse olho que não está vendo, Senhor. Porque eu não quero andar como o povo do mundo que tem olhos e não vê. Que tem ouvido e não ouve. Não. Senhor, eu não quero ficar moco, não. Não quero ficar moco para o teu espírito, eu quero ouvir. Senhor, eu quero ver. Aleluia. Mateus 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então aqui nós entendemos que nós somos a luz do mundo. Jesus lá em João no capítulo 8, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas depois que ele foi dizendo, ele foi conversando com os discípulos, né, ele dizendo, olha, eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz do mundo. Então nós precisamos entender que nós não somos só aqueles que recebem a luz, nós também levamos luz. Agora ninguém pode dar o que não tem. Se você está em trevas, como que você vai iluminar o caminho de alguém? Como que você as pessoas vão olhar para você, como ele diz aqui, né, no versículo 16, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e que eles queiram saber, que os homens vejam as nossas boas obras. Então, nós precisamos ser aqueles que levam a luz do Senhor para onde nós vamos. Que nós possamos mesmo ser uma ponte entre o Senhor e aqueles que estão perdidos, como a Bíblia diz em Coríntios, nós somos os ministros da reconciliação. Amém. Todos os cristãos são ministros da reconciliação. Todos os cristãos foram chamados, porque eles foram reconciliados com Deus, então eles foram incumbidos também de reconciliar Deus com o mundo. Nós somos aqueles que vamos multiplicar a obra redentora de Deus e aqueles que vão espalhar a luz de Deus pelo mundo, para que aqueles que não viam possam ver, para que aqueles que não podem ouvir possam ouvir. Quando as pessoas olham para nós e pensam, nossa, você é diferente. Você enxerga as coisas de um ponto de vista diferente. E sabe que nós precisamos aprender a enxergar do ponto de vista de Deus. Entender que Deus é como se fosse um ultra mega drone que está olhando, e ele não olha só de cima, ele olha de dentro, ele olha de baixo, ele olha em cada detalhezinho. E às vezes a gente vai precisar dar um zoom em algum assunto. Senhor, eu não estou enxergando isso, dá um zoom aqui nesse assunto. E ele vai te dar, e ele vai ajudar a você enxergar aquilo que você não estava enxergando. É gostoso demais, gente, vida com Deus é boa demais. Não sei como é que dá para viver sem ser crente, não. É uma vida muito horrível. Você andar tateando sem enxergar, mas quando nós enxergamos, e sabe que Deus quer que isso seja para todas as áreas da nossa vida. Não é só para quem vai ser ministro, pregador, professor, não tem nada a ver com o chamado ministerial. Nada a ver. Tem a ver com o fato de você ser nascido de novo, nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus, e você pode ser guiado pelo Espírito de Deus em todas as coisas.
E algumas pessoas, por preguiça de buscar a luz, vamos dizer assim, querem sempre que alguém mostre o caminho. Não, eu não vou orar porque deixa eu ir na igreja. Não, eu não vou estudar a palavra quando eu for na igreja. Ei, não é para você ficar terceirizando a sua vida espiritual, não. Congregar é bom demais, ouvir ministrações é bom demais, ouvir louvor, outras pessoas tocando é bom demais, mas nada substitui a sua vida pessoal com Deus. O seu tempo com o Senhor de oração, o seu tempo com o Senhor estudando a palavra, coisas individuais que o Espírito Santo vai trazer para você a respeito da sua vida. Vá comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu não olhei a hora que eu comecei. Alguém olhou? Então, bora lá, até meia-noite. Olha, Rogério, se tiver lanche. Boa resposta. Embora a gente não lanche mais essa hora, né? Que a gente tem um combinado. Lá em casa, agora é só até 19 horas. Depois de 19 horas, ninguém come mais. Exceto em coisas assim muito especiais e específicas. Se a gente for em alguma festa, alguma saída muito importante. Se não, cortou. Outra vida. Mas vamos lá. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, tá vendo? Se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos? Para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por que muitos ainda estão cegos? Porque o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E é muito interessante a gente imaginar que nessa palavra incrédulos, não inclui só os que não conhecem a Deus, e não inclui só aqueles que não nasceram de novo. Inclui todos aqueles que decidem não crer. Então pode ser que eu e você esteja encaixado como incrédulo em alguma área da nossa vida e a gente acha que a gente está abafando. Foi isso que a gente leu lá em Lucas 11. Cuidado, viu? Para que as trevas que há em ti, você achar que é luz. Então a gente precisa tomar cuidado e ser avivado mesmo pelo Espírito para que a gente ande numa vida de fé. Para que a gente não seja cegado pelo diabo. Sabe? E ninguém anda bombando 24 horas em todas as áreas da vida. Eu sou o máximo. Me poupe. Me poupe. Agora, nós precisamos continuamente nos avaliar. Nos examinar. Senhor, quais são as áreas da minha vida que ainda tem trevas? Senhor, eu não quero andar em trevas nessa área. De repente, uma área você tem luz, você consegue andar na luz daquilo que já chegou no seu entendimento. Mas tem outras áreas que não. Então, sabe, que nós sejamos pessoas diligentes, que não sejam cegas pelo diabo, nem por nenhum tipo de engano, seja um engano natural, seja um engano espiritual. Por isso que ele vai dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus é o Pai das luzes, como diz lá em Tiago. Ele é o pai das luzes. O diabo, ele tenta cegar o entendimento. Mas Deus, ele quer abrir o nosso entendimento. Ele quer jogar luz no nosso entendimento para que a gente não ande em trevas em nenhuma área da nossa vida. E que a gente desfrute da perfeita paz. E que a gente desfrute da perfeita luz. E que a gente não ache que a mentira é verdade. Porque muitas pessoas dizem assim, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Não vira. Mentira é mentira e pronto, acabou.
Você pode secar o bico de tanto falar uma mentira. Ela não vai virar uma verdade só porque você falou. Agora, o mundo ouve uma coisa, ouve, e aquilo para eles, a multidão, para as massas, aquilo é uma verdade. Mas nós não fazemos parte da multidão. Nós somos discípulos. Nós não fazemos parte daqueles que só seguem de longe. Não, nós seguimos de perto. Nós temos conhecimento, nós fomos aproximados e podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça para receber socorro em ocasião oportuna. De repente, a ocasião oportuna, minha e sua, é quando há um embaçamento na nossa visão espiritual e a gente não está conseguindo saber o que fazer. Então, você pode se achegar diante do trono e dizer, Senhor, joga luz nessa área, Senhor. Sabe, a gente não precisa se travestir de uma postura religiosa, impostar a voz e parecer que é uma outra pessoa para falar com Deus, não. Seja você mesmo. Seja simples. Porque tem gente que, eu sou Deus e Pai, acho que Deus olha e fala assim, quem é tu, menino? Não, seja você. Igual eu, quando Deus falou comigo lá no meu quarto. Senhor, se a tua palavra é verdade, fala comigo aqui, o fulano está me vendo. E ele falou, ele respondeu. Então, Deus nos conhece e a gente não precisa usar máscaras para Deus. Ele está nos vendo, Ele está nos enxergando, Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda. Ele sabe todas as coisas. E aí, só para encerrar, já que eu toquei nesse assunto, vai em Salmo 139. Olha só. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabem muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, os nossos olhos, eles são limitados, mas os olhos do Senhor não são. Nós não podemos ver depois dessa parede, mas Deus pode. Pode tanto que Ele te viu no bucho da sua mãe, quando você não tinha nem formato de gente ainda. É isso que o texto está falando. Senhor, quando eu era uma substância ainda informe, eu não tinha nem forma de gente. O Senhor já tinha me visto. Então, os nossos olhos são limitados, mas os olhos do Senhor não são. Eu não posso ver o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas o Senhor sabe todas as coisas. E aquele que sabe todas as coisas habita em mim. E aquele que sabe todas as coisas pode me revelar aquilo que está acontecendo que eu não tenho acesso. Mas quando espiritualmente eu estou conectada com Deus, Ele me dá acesso àquilo que naturalmente eu não posso ver. E isso que é o poderoso de desfrutar da comunhão com o Espírito Santo e desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Nós podemos fazer muito mais do que naturalmente nós poderíamos fazer. E aqui no versículo 22, no versículo 20, não é isso não. Enfim, não sei. Não tem nada a ver, o 20 não tem nada a ver com o que eu tinha pensado. Mas enfim. Isso que é poderoso, é entender que nós servimos a um Deus todo-poderoso, maravilhoso, que conhece todas as coisas e quer nos mostrar também todas as coisas. Porque Ele penetra até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe todas as coisas e quer nos mostrar. Então nós não precisamos andar em trevas. Diga assim comigo, eu não preciso andar em trevas. Porque agora os meus olhos podem ver, os meus ouvidos podem ouvir, e o meu coração pode discernir a verdade. Amém. Aleluia. Pai, nós te damos graças nesta noite. Obrigada pela tua gloriosa presença. Joga luz nos nossos olhos. Joga luz no nosso entendimento. Pai, nós queremos andar em plena luz. Não queremos ser enganados. Não queremos ter a vista embaçada. Não queremos ter os nossos ouvidos tapados. Nós queremos discernir aquilo que está disponível para nós em todas as áreas da nossa vida. Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos com a nossa família, com o entendimento da tua palavra, em cada
cada detalhe da nossa vida, Pai. Queremos a unção do Teu Espírito, queremos o Teu discernimento espiritual, queremos a Tua luz mostrando para nós o que ver, o que fazer, o que discernir, porque nós não queremos errar, não queremos tropeçar, não queremos, Pai, falhar em nada, mas agradecemos a presença santa do Teu Espírito habitando em nós. Nós consideramos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, consideramos a Tua doce presença, consideramos a Tua doce presença em nossas vidas, bendizemos o Teu nome. Fica conosco, Espírito Santo, nos leve em paz, que a Tua graça, o Teu poder, Pai, se mova em nós de maneira sobrenatural todos os dias da nossa vida, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, na escola, aonde nós formos, Pai, que nós levemos a Tua luz e que nós sejamos, Pai, como um farol, que nós sejamos, Pai, como um candeeiro colocado, Senhor, no velador. Queremos mostrar a todos a Tua luz e a Tua paz que excede todo o entendimento. Bendizemos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da Tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós.